Bom, eu vou falar alguma coisa sobre um curso que eu fiz lá na Casa do Saber, com o professor Cláudio Oliveira, sobre a África, né? Eu tinha feito anteriormente, lá na mesma Casa do Saber, um curso sobre a China, que foi bem interessante. Até coloquei um vídeo aqui sobre a hegemonia mundial da China ou não, né? E esse curso da África, de certa forma, foi até um pouco complementar com aquele curso da China, porque a gente sabe que a China é o maior investidor hoje no continente africano, né? A China realmente, para continuar o seu processo de crescimento acelerado, ela precisa de matérias-primas, né? Metais, alimentos, etc. E ela tem procurado na China algumas alternativas para o futuro aí para suprimento de commodities, de metais, de alimentos, etc. Então ela tem investido bastante no continente africano. Mas o curso sobre a África, lá na Casa do Saber, foi interessante, porque realmente a África é uma coisa muito desconhecida no Brasil, né? Primeiro, falar em África é muito difícil, porque a África não é um país, é um continente com 54 países, né? E cada país tem suas características totalmente diferentes dos outros, né? E mesmo dentro dos países você tem regiões diferentes, então não são países uniformes, assim, existem regiões, existem até conflitos, né, guerras civis entre algumas regiões, né? E a gente, no curso da África, ficou interessante a postura, que você pode ter duas posturas, né, que o professor até falou, né, a postura do afro-otimismo e do afro-pessimismo, né? Se a gente partir para o afro-pessimismo, a gente vê os problemas sociais, a pobreza, as doenças, as guerras, os conflitos, etc., né? Então você vai para o afro-pessimismo, você fala assim, não dá para fazer nada na África. E aí você parte para o outro extremo, que seria o afro-otimismo. E aí é aquela questão, né, como a riqueza enorme da África em termos de recursos naturais, recursos humanos, né? E todo mundo sabe que é a última fronteira do mundo, né? Os outros continentes já foram bem integrados à globalização, etc., a economia global, e a África aos pouquinhos está se integrando na economia global. E como países muito ricos em termos de commodities, né? Então alguns países como Angola, Nigéria, etc., que tem muito petróleo, né? Fora o norte da África, Líbia, Argélia, que também tem muito petróleo. Então a primeira coisa seria o petróleo, depois os minérios, né, os diamantes. A África do Sul já é um país bastante desenvolvido, né, organizou aí a Copa do Mundo, né. Então a questão da África é bem interessante. Esse curso foi bem interessante, né. Eu acho que é uma tendência assim da Casa do Saber de investir nessa área de geopolítica, né. Até surgiram alguns outros cursos interessantes sobre a Turquia, né? Então eu acho que o curso da África foi interessante. Assim, acrescentando mais sobre a questão da relação do Brasil com a África, né? A gente sabe que o Brasil tem um bom relacionamento com alguns países, principalmente Angola e agora a Moçambique, né? E também a Nigéria, né? Que eu acho que o Brasil tem interesses, algumas empresas brasileiras, como Petrobras, como Vale, como Odebrecht, tem uma penetração grande na África, né? E eu acho que o governo federal brasileiro, a partir principalmente do Lula, né, que reabriu uma série de embaixadas em países africanos, né? Hoje nós temos, acho que parece que 34 embaixadas nos países africanos, que seriam formas de tentar aumentar o comércio entre o Brasil e a África e tentar pegar negócios, né? A concorrência é brava, né? Porque os países africanos, eles têm primeiro o relacionamento com as antigas metrópoles, né, que os países colonialistas como França, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, né? E tem os Estados Unidos, que é o grande país investidor, e tem a China. Então, ou seja, o Brasil está concorrendo com as antigas metrópoles, né? No caso até da Angola e Moçambique, a antiga metrópole é Portugal. De certa forma, o Brasil assumiu, vamos dizer, o papel de Portugal, né? Que era a antiga metrópole, né? Mas mesmo assim, esses países africanos têm muito relacionamento com as antigas metrópoles, a França, a Inglaterra, a Bélgica, né?
E a China, como eu disse, ela tem um grande interesse de fazer acordos com países africanos, e eu acho que isso vem desde a época da Guerra Fria, né? Na época da década de 60, né? Que a China procurava contrabalancear o poder da União Soviética na época, a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, né? E a China tentava achar uma terceira via, né? Até aquele famoso movimento dos não alinhados, né? Então a China começou a trabalhar assim politicamente os países africanos naquela época da Guerra Fria, né? E de certa forma isso está colhendo os frutos hoje, né? Está colhendo os frutos desse relacionamento da China com os países africanos, né? Que a China compra aí as matérias-primas e tem feito alguns projetos de infraestrutura, né? Eles colocam preços muito baratos para fazer grandes projetos, eles colocam até a mão de obra chinesa, eles trazem a mão de obra chinesa para fazer os projetos de infraestrutura, etc. Então a China é um grande concorrente brasileiro. Mas o Brasil tem feito um trabalho interessante, né? Empresas brasileiras em alguns países como Angola, Moçambique e Nigéria, África do Sul, inclusive entrou agora no tal do BRICS, né? Então, de certa forma, o Brasil está tentando achar um espaço, né? Também para participar desse grande Eldorado, entre aspas, né? Que será o futuro da África, que ninguém sabe se esse futuro vai demorar 10, 20 ou 50 anos para se tornar realidade. Mas de qualquer forma já é uma realidade, né? É evidente que os problemas sociais e humanos da África são muito grandes, né? Tem alguns países que têm 25% da população infectada pelo vírus da AIDS, né? São questões, a mortalidade é muito grande, né? Então acaba que a expectativa de vida na África é muito baixa, né? A pobreza é muito grande, né? E são estados que ficaram independentes na década de 60, né? Então são estados que ainda não conseguiram se consolidar muito como estados, né? As instituições políticas, econômicas e a parte institucional ainda não está 100% consolidada, né? Mas em diversos países já funciona muito bem. A gente está vendo agora Jogos Olímpicos, né? É interessante, os Jogos Olímpicos nos africanos tem uma dominância muito grande em certas provas, né? Principalmente prova de atletismo de fundo, né? Quênia, Marrocos, a Eritreia, a Etiópia, países que têm uma dominância nessa prova de fundo, né? E é interessante que o Quênia é um país que tem uma altíssima porcentagem de infectados por AIDS, né? E mesmo assim é um país que tem uma tradição muito grande nessa área de atletismo, né? Então foi bem interessante esse curso, né, do professor Cláudio sobre a África, né? O professor Cláudio Oliveira Ribeiro, né? O professor Cláudio de Oliveira Ribeiro que deu esse curso. Eu acho que foi bem interessante e espero que a Casa do Saber continue fazendo alguns outros cursos sobre essa área de geopolítica, né? Até sugiro a questão da Turquia, a questão das antigas repúblicas soviéticas, como Azerbaijão, etc. São vários assuntos aí interessantes, né? Sobre política internacional que seria interessante, né? Então é isso que eu queria falar sobre a África. Eu acho que fica aí uma interrogação aí, o que o Brasil realmente está fazendo, o que pode fazer para acelerar aí o relacionamento com os países africanos.